Hoje nós vamos meditar a respeito do novo nascimento. Para entrarmos no reino de Deus e vermos o reino e desfrutarmos de sua natureza e percebermos a presença de Deus, que é o Espírito, nós precisamos nascer de novo. E assim, isso se dá por meio de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. No Evangelho de João, explica como se inicia a vida de um filho de Deus. Há um ensino equivocado de que todas as pessoas na Terra são filhos de Deus. Na realidade, todos foram criados por Deus. Agora, o Filho é gerado pelo poder do Espírito Santo. Portanto, na vida espiritual temos o bebê espiritual, a criança espiritual e, por fim, o adulto espiritual, que amadureceu na fé e no conhecimento de Deus. Hoje nós vamos ver como surge um filho de Deus, como começa a nossa vida espiritual. Lembramos que o homem é carnal e pecador. Ele está separado da vida de Deus, sem a glória de Deus e não sabe nada a respeito do reino. Para entrar e ver o reino é preciso uma nova vida. E esta vida é recebida de Deus por meio da fé em Jesus, que nos é dada pelo Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 1, diz assim no versículo 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observamos que a nova criatura, os filhos do Deus vivo, eles nascem pela fé no nome de Jesus Cristo. Isto se chama arrependimento e conversão. Assim, recebe o Espírito de Cristo. E a partir daquele momento, tudo será por meio desse Espírito. É assim que aquele que nasceu de novo vai vencer o mundo, o pecado e a carne, por meio de receber o Espírito de Cristo e andar por meio dele. Observe no versículo 12 que deu-lhes poder de serem feitos. Portanto, nós recebemos do Espírito Santo este poder. A vida é um poder. E a vida de Deus é poder de Deus. Portanto, recebemos pelo Espírito de Deus a capacidade de crescermos na obra em Cristo. Veja que são os que creem no seu nome. A fé está envolvida em tudo. O que é a fé? É a confiança em Deus e na sua palavra. Diz o versículo 13 que eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Observe que o homem está fora deste processo. O que podemos fazer é pregar o Evangelho, mas é o Espírito Santo que vai gerar fé no coração daquele que está ouvindo o Evangelho. Assim, nós pregamos o Evangelho, mas as pessoas nascerão de novo, serão uma nova criatura, serão feitos filhos de Deus pela fé gerada pelo Espírito Santo. Depois que o crente é gerado pelo Espírito Santo, ele é como um bebê. Ele não sabe quase nada a respeito do reino e da vida espiritual. Nós vamos ver que na carta de Pedro diz que vai crescendo por meio do leite espiritual genuíno. Beber o leite significa que aquele que nasceu de novo vai se enchendo da palavra e alimentando da palavra de Deus. É assim que ele vai se relacionar com o Deus vivo, o seu Pai.
Portanto, aqueles que oram ao Pai, como Jesus ensinou, o que não é simplesmente repetir as palavras da Bíblia ou o Pai Nosso, mas é um relacionamento de pai e filho. E neste relacionamento, e nós, semelhantes a Jesus Cristo, passamos a ter uma unidade com o Pai. Por isto que está escrito. E nós vamos ver que os bebês em Cristo, alimentando do leite espiritual genuíno, que é a palavra de Deus, vão crescendo. Esta fase de bebê é a fase perigosa na vida daquele que crê, pois as crianças podem ser carregadas de um lado para o outro. Podem ser enganadas. Por isso é necessário vigilância na família de Deus daqueles que já são mais crescidos, para que possa cuidar daqueles que são bebês, daqueles que são crianças. Através dessa convivência familiar é que a família de Deus vai crescendo e sendo nutrida. Nutrida por meio do Espírito Santo e dos dons dados à igreja. Vamos ver que aquele que é bebê, posteriormente será criança. Já é uma outra fase na sua vida espiritual. E nós vamos meditar sobre isto mais à frente, sobre as crianças em Cristo. Mas antes, nós vamos perceber qual é o objetivo principal na vida daqueles que nasceram de novo. É ter a plenitude do Espírito Santo e é estar unido plenamente com o Espírito de Deus. Veja o que está escrito aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, esta união com o Espírito do Senhor é a nova vida dos filhos de Deus. Observe o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Nós também seremos um com o Pai, como Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Portanto, a saída do pecado, da nossa mente errada, dos nossos pensamentos velhos, esta limpeza que há em nós, esta lavagem da água da regeneração por meio do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, fará de nós uma nova criatura em Cristo. Então, nós estamos unidos ao Pai. Por isso que podemos orar ao Pai que está no céu, porque o Pai agora está em nós. E nós estamos no céu, porque temos o Espírito Santo, o Espírito do céu, dentro do nosso espírito. Esta é a realidade dos filhos de Deus. Também o novo nascimento se dá, e precisamos ver, que está explicado no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, quando Pedro prega o Evangelho. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Veja que o arrependimento e a conversão é o crer, é o novo nascimento. O que é arrepender? É deixar de ser o que sempre foi, pecador, e seguir a si mesmo e seus próprios pensamentos. O que é converter? É se voltar para Deus, é entrar no caminho que é Jesus. Assim, o que estará diante de nós será o próprio Deus, o próprio Cristo. E assim nos convertemos a Ele, nos voltamos a Ele. Nossos pensamentos estarão na sua direção. Por isso diz que, sendo cancelados nossos pecados, que fazia separação entre nós e Deus, isto é, retirando nossa mente maligna,
em nossos pensamentos incrédulos, nós entramos na fé aos que creem no seu nome e somos feitos filhos de Deus. Por isso o versículo 20 diz, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Tempos de refrigério é o que os filhos de Deus desfrutam. Portanto, os bebês em Cristo, aqueles que nasceram de novo, vão crescer alimentando-se da palavra de Deus. Esta é a realidade de uma conversão e de um novo nascimento, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela graça e misericórdia do Altíssimo. Que a paz e o amor de Jesus estejam com você. Da próxima vez, vamos meditar a respeito das crianças, posteriormente dos adultos e ainda depois dos anciãos, que são aqueles que amadureceram na vida divina, de tal maneira que são anciãos e participam de toda a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Que a paz e a alegria do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém.